e as coisas vêm e vão, ficam por um tempo, às vezes é longo, às vezes é curto, né? E a gente tem que aceitar essa temporada em que a gente tem, né, com essas coisas e aproveitar. Nosso compromisso deve ser com o movimento, né? Com esse fluxo, né? Como o Herbert falou, né? Tudo está nessa constante dança, né? Nesse movimento, né? E muitas vezes, né? A gente acaba, quando vivencia, né? Certas experiências de rotulando ruim, né? Principalmente quando as coisas estão muito boas, né? Tão confortáveis, né? Aí acontece uma situação oposta e você já começa a criticar, né? Deus e o mundo, né? As pessoas. Mas na verdade tudo faz parte desse movimento, né? Olá, muita paz a todos, sejam bem-vindos. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Herbert? Muita paz? Muita paz. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para ler o Tao Te Ching. O texto de hoje é o texto 64. Vamos direto para o texto, Bruno? Pode começar, Herbert. Então vamos lá. Tao Te Ching, texto 64. O que está em repouso é fácil de ser mantido, é fácil de influenciar. Aquele que não tem objetivos é fácil despedaçar. Aquilo que é quebradiço, miúdo e leve, facilmente se espalha pelo vento. É mais fácil agir antes que surjam as dificuldades. A ordem deve ser mantida antes que surja a desordem. A maior de todas as árvores nasceu de uma pequenina raiz. Uma torre de 9 andares é construída a partir de pequenos blocos de terra. Toda jornada de 1000 léguas começa com o primeiro passo. Querer atuar contrapondo-se a essa lei é, certamente, cometer um grande erro. Quem se apegar a algo, certamente o perderá. Na execução de uma grande obra, o povo sempre a destrói no final. Se ela fosse cuidada com a mesma dedicação do início ao fim, certamente ela seria concluída. Por isso, o sábio não deseja nada. Seu único desejo é não ter desejos. Não valoriza bens custosos. Aprende pelo não aprender. Valoriza tudo aquilo que os homens desprezam. Auxilia a natureza das coisas do mundo sem ousar agir. Texto 64, né? Mais um texto aí falando um pouco de Wu Wei, falando dessa lei cósmica, né? Imutável, constante no nosso universo, né? De como ela está constantemente em movimento, se alternando, né? Numa dança sincrônica aí. Não sei nem se falei certo aqui a palavra. Mas, né? É uma coisa, uma constante no universo, né? Que a única coisa que é imutável é essa lei, né? De que organiza e movimenta tudo, né? A lei é sempre a mesma, mas a movimentação é constante. E aí o Lao Tzu, mais uma vez, ele enfatiza, né? Eu falo mais uma vez porque no vídeo anterior a gente também falou um pouquinho sobre isso. Se vocês não viram, tem uma playlist, vou deixar ali em cima. Assiste o vídeo 63, que esse é meio que uma continuação daquele. E ele enfatiza, né, essa coisa do sábio, né? Que o sábio ele tem essa compreensão dessa lei universal, desse movimento das coisas, e através dessa compreensão ele consegue prever, né, o que vai surgir no seu caminho, e aí ele vai agir antes que aquilo seja crie algo dificultoso para ele vai agir enquanto está fácil, né? Então é um ensinamento que ele fala, ó, vocês precisam compreender isso, vocês precisam aprender que essa lei é constante no universo e entender esses movimentos, né? Entendendo ele, compreendendo eles com profundidade, vocês vão trilhar um caminho com muito mais facilidade, né? E aí no finalzinho ele ainda vai falando mais uma vez aí sobre o Wu Wei, né? O agir pelo não agir, né? A forma como a gente tem que lidar com as situações para que aquilo seja realmente
nos tragam ensinamento, né, tanto as situações ruins como as boas, né, e aproveitar essa jornada, né, e ir se adaptando, né, a todas essas situações aí. Uma coisa importante que eu queria ressaltar desse texto, e que é algo que a gente constantemente ouve dos nossos mestres espirituais, é a questão do apego, né? Então a gente está sempre ouvindo bastante sobre isso, da forma como a gente se apega às coisas materiais, da forma como a gente se apega às pessoas, né? E aqui no texto ele fala, né? Quem se apegar a algo, certamente o perderá, né? Por quê? Porque vem essa sensação de perda, né? Porque você está com aquele apego e aí quando você não tem mais, né? Uma hora você não vai ter mais aquilo ali, né? Assim, vamos dizer entre aspas, porque se todos somos um, se todos somos o tal, tudo nos pertence, né? Mas a gente se apega a essas coisas e como essas coisas estão no universo, e como ele fala que essa lei da mutação ela é constante, então aquilo não vai ficar daquela forma para sempre, daquela forma que você tanto gosta e que você está apegado. Aquilo vai, em algum momento, mudar também, vai ficar diferente, né? E aí, quando acontecer essa mudança, você vai ter essa sensação de perda, né? Porque você se apegou a algo, né? Achando que ele ia ficar ali para você daquele jeitinho para sempre, e ele não ficou, né? Mas, né? Essa coisa, o próprio taoísmo, né? Nos passa que tudo é o Tao, né? Então tudo nos pertence. A gente não tem que ter essa sensação de perda e também não temos que ficar nos apegando, né? Porque cada coisa está trilhando o seu caminho dentro desse fluxo aí e as coisas vêm e vão, ficam por um tempo, às vezes é longo, às vezes é curto, né? E a gente tem que aceitar essa temporada em que a gente tem, né, com essas coisas e aproveitar, né? Tem que aproveitar, tanto nas situações ruins como nas boas, saber aproveitar cada situação e seguir o nosso caminho, né? Nosso compromisso deve ser com o movimento, né? Com esse fluxo, né? Como o Herbert falou, né? Tudo está nessa constante dança, né? Nesse movimento, né? E muitas vezes, né? A gente acaba, quando vivencia, né? Certas experiências de rotulando ruim, né? Principalmente quando as coisas estão muito boas, né? Tão confortáveis, né? Aí acontece uma situação oposta, você já começa a criticar, né? Deus e o mundo, né? As pessoas. Mas na verdade tudo faz parte desse movimento, né? E isso se reflete em tudo, exatamente todos os setores da nossa vida. Relacionamento, tem períodos que a coisa está muito boa, né? Tem períodos que a coisa está muito ruim, né? Aí o casal começa a brigar, né? Começa um querer matar o outro, né? Entre aspas. No trabalho também, né? A gente sabe bem disso, né, Betty? Tem período que a gente está com aquele fluxo bom, né? De alunos, tem período que fica alguns, né? Então, tudo na vida segue essa lei. Não quer dizer que quando acontecer algo ruim, que é castigo divino, né? Que é castigo do universo, faz parte desse movimento natural da vida, né? Que é o movimento, né? E que os chineses chamam de tal, né? Agora, olha que coisa interessante, né? Porque é justamente esse movimento, né? Esse fluxo da vida que nos faz sair da zona de conforto, né? Porque se a vida fosse algo estática, ninguém se movimentaria, né? Ninguém buscaria o crescimento, né? Ninguém buscaria aprendizados em novas áreas, né? Entendeu? As pessoas permaneceriam muito ali, né? Presas, né? A situação do momento, né? E até mesmo o universo, né? Desde o seu período de expansão, né? Ele continua se expandindo até hoje. Então veja, isso a gente vê também nos ciclos da natureza, né? Verão, inverno, primavera, né? E tudo fica se repetindo, né? Então a nossa vida ela também está em harmonia com essa dança. Então se a gente não entende esse movimento, né? A gente acaba sofrendo, né? E quando a gente entende esse movimento, né, a gente passa pelas dificuldades, né? Às vezes até sofre, né, naquele primeiro impacto, né, mas depois entende, não, isso aqui é passageiro, né? Tudo é passageiro em nossas vidas, né? Assim como dizia o mentor do Chico Xavier, né, quando ele estava muito cabisbaixo, né, ele falava, Chico, tudo passa, né? E realmente tudo passa, né? E esse é o ensinamento taoísta também, né? Como a gente pode ver. Sim. Bem interessante aí as sincronicidades do universo, né? Hoje eu conversei com um aluno que ele é antropólogo. A gente falou um pouquinho sobre agricultura. E aí ele estava falando que antigamente eles achavam que a agricultura tinha surgido dos povos antigos observando aquelas plantações que ficavam todas juntas assim em determinado lugar, né? E aí ele falou que não, porque nesses locais onde as coisas nasciam naturalmente ali agrupadas, as pessoas consumiam aquilo ali e pronto, acabou, né? E aí nascia de novo.
que a agricultura surgiu dessas pessoas que moravam mais distante e que não tinham acesso àquele alimento. Aí aquelas pessoas começaram a levar aquilo para longe, começaram a plantar, colocar no chão, aí via que nascia, e aí começou a surgir a agricultura como a gente conhece. A agricultura surgiu de uma dificuldade, né, e não de uma coisa fácil. Né? A pessoa falou, poxa, eu preciso dar um jeito de levar essa comida lá para onde eu moro, não dá para mim ficar vindo aqui todo dia buscar. Né? E aí ele começou a plantar em um lugar onde não costumava dar, né? Tentava replicar ali as condições, né, que faziam aquilo ali brotar e nascer e dar frutos, e aí ele se aproveitou disso, e assim surgiu a agricultura. Olha que interessante. Né? E casa com o que você falou, né, Bruno? Essa coisa de a dificuldade, muitas vezes, ela vem para a gente se mexer, justamente para a gente tentar fazer diferente, fazer de uma outra forma. Às vezes é uma outra forma que lá na frente fica muito melhor e faz você ter muito mais retorno do que você está tendo com a forma que você faz atualmente, né? Então é tudo movimento, né? Quando a gente para, né? Quando a gente fica estático, o universo dá um empurrão, ele fala, vai, né? Se mexe, né? Faz diferente, vamos mudar, vamos movimentar. E é isso aí. Eu sei que a gente já falou antes, né? Mas é sempre bom lembrar, né? Aqui a gente tem esse símbolo aqui, né? O símbolo do Yin Yang, né? Que também é conhecido como o símbolo do Tai Chi, que reflete justamente esse ensinamento, né? Que a vida está nessa dinâmica, né? Por isso que fizeram nesse formato circular, né? Representando o movimento da vida, né? Então esse símbolo ele exprime esse pensamento, né? De toda a filosofia do Tai Chi, né? Dinâmica da vida, né? As energias estão se movimentando, né? Se transformando o tempo todo, né? A bolinha branca ela tá pequenininha, né? Mas ela vai crescer e vai, como é que eu posso dizer, absorver essa bolinha escura, e a bolinha escura vai crescer e vai tomar essa parte branca, e assim continua o fluxo, né? Constante, né, Herbert? Nunca para, né? E assim somos nós, né? Somos um reflexo dessas energias, né? Em E um movimento. semente do outro, né? Um tem uma sementinha do outro, né? O branco tem a sementinha do escuro e o Uhum. escuro tem a sementinha do claro, né? E as É, nossas... Uhum. Olha, esse símbolo aqui não representa o bem e o mal, tá bom? Eu sei que muitas pessoas têm essa visão, né? Mas que é algo que não faz parte da filosofia, né, taoísta, tá certo? Esse conceito ele surgiu quando esse símbolo chegou aqui no Ocidente, né? A gente sabe que o Ocidente tem uma visão muito forte, né, católica, né? Então esse símbolo acabou sendo interpretado como o bem e o mal, né? Mas na verdade é um pensamento, né, Bertie, que não faz parte da cultura chinesa, né? Esse símbolo ele representa esse movimento que a gente está conversando, tá certo? Esse dinamismo, né? De energias complementares, nem oposta é complementar. Uma está complementando a outra, né? Por isso que elas formam um círculo juntas, né? Porque elas se complementam. Inclusive tem um trecho da música do Raul, não sei que música que é agora, que ele fala, lá vem o bem e o mal de mãos dadas, né? Numa dança astral, né? Então, se você quiser interpretar como bem e mal, interprete assim, ó, eles de mãos dadas, né? Dançando juntos, né? É aquilo que a gente falou, né? Às vezes a gente interpreta uma dificuldade como algo que é mal, que é ruim, né? E às vezes é aquilo que faz a gente se movimentar, faz a gente fazer mudar, né? Que a gente Evoluir, precisa, né? né? Então tem que ver aí as dificuldades como coisas boas também, né? Tem o seu aspecto. E sobre esse assunto, né? Hoje eu estou inspirado aqui, Abel. Eu deixo até a sugestão do texto 2, né? Porque, se eu não me engano, o texto 2 ele fala muito sobre isso, né, Beto? Essa questão dos conceitos, né? De certo, errado, né? Bom e mal. Então, vocês vão encontrar um complemento do que a gente está falando no texto 2, né? Então, quem não assistiu ainda, né? Vai na playlist do Herbert e procura o vídeo 2, né? Já pus lá no cards. E é isso aí, fala mesmo, é verdade. Eu não lembrava que era o 2 que falava esse texto é muito bom também. Mas é isso aí. Quer falar algo mais, Bruno? Aproveitando a ocasião, né? Queria convidar todos vocês, né? Para acompanhar também as leituras que a gente... Quer dizer, que eu já comecei, né? Mas o Herbert vai estar participando também a partir de sexta-feira, tá certo? Então, essa sexta-feira a gente vai ter um vídeo novo, né? Falando um pouquinho sobre a Bhagavad Gita, né? Para quem não conhece, a Bhagavad Gita, ela é um livro da cultura indiana, né? Que também eu considero um outro tesouro, né? Da humanidade. Então, quem tiver afinidade pode acompanhar lá também, né? Os vídeos da leitura. Acho que a Bíblia está com o livro aí, né? Isso.
História de Krishna e Arjuna. Bom também. Então é isso. Não esqueçam de acompanhar lá no canal do Bruno, tá? As leituras do Bhagavad Gita. Então, ó, lá no cardzinho também, link pro canal do Bruno. Já vai lá no canal dele. Se ainda não é inscrito, se inscreve. E já começa a ver os vídeos que o Bruno já começou sem mim. Não, eu não vou poder participar sempre com o Bruno das leituras lá, então a gente vai, de vez em quando eu vou estar lá também. Mas é isso aí. E aqui também não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho, dá uma olhadinha aí, né? Se você se inscreveu, já ativa. Se você já é inscrito, dá uma olhada, confere, vê se está ativo aí, como sempre, para você receber aviso dos vídeos novos. E comentem, né? Comentem, compartilhem. Os comentários são sempre bem legais. Eu adoro ler os comentários aí do pessoal. O pessoal costuma trazer algumas reflexões aí também. Muito obrigado quem está sempre comentando. Eu não só vou lá e curto, não, viu? Eu leio, né? Às vezes eu não respondo, mas né, eu estou sempre acompanhando lá, tá bom? E é isso aí. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado, Bruno. Muita paz e até um próximo vídeo.